Então vamos lá. Engenheiro, qual que é o seu sonho? Não aquele que você fala em qualquer entrevista de emprego ou qualquer coisinha assim, mas aquele que realmente te dá um frio na barriga, aquele objetivo que se você não conquistar, pode ser que você sinta que a sua carreira não valeu a pena. É esse objetivo que se você ainda não tem, você precisa correr e descobrir logo, porque é ele que faz com que acabe sua procrastinação, que você não sinta mais que não tem tempo e que todas as suas decisões fiquem muito mais simples. E hoje eu vou te explicar, num passo a passo, como que isso acontece. Fala, engenheiros do futuro, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliano Barjude, eu sou formado em Engenharia Aeronáutica pela Universidade Federal de Uberlândia e fiz um duplo diploma pelo Intercâmbio Braftec, na ISAE em ESMA, onde eu me especializei em estruturas aeronáuticas. E mesmo assim, igual eu falei para vocês no meu último vídeo, eu cheguei a ficar um bom tempo desempregado, porque eu não estava conseguindo conectar as minhas habilidades com os meus objetivos. E eu precisei de um tempo para de fato conseguir rever tudo isso, olhar para trás, conectar os pontos e entender aonde que eu deveria colocar o meu tempo. E foi então que eu consegui essa oportunidade de trainee no Grupo Altec dentro da área comercial, porque eu percebi que as minhas habilidades e tudo que eu tinha desenvolvido dentro da universidade me levavam a ser esse engenheiro muito mais técnico, comercial, para relacionamento, para contato com pessoas, mesmo sabendo que eu sou bom também com a parte técnica da engenharia, com cálculos e com a matemática. E isso faz muita diferença para você que está no começo do curso, por quê? Porque se você chegar lá na frente e tiver que rever tudo isso, pode ser que isso não esteja diretamente conectado ao seu objetivo de carreira que você tem naquele momento. Se você quer ser um engenheiro pesquisador que realmente realiza desenvolvimento em tecnologia, em estudo, que está ali sempre presente na construção de novos produtos, de novas aeronaves, de novos carros, enfim, você precisa criar habilidades e experimentar essas oportunidades ainda na jornada universitária, desde as atividades de extensão de projeto até estágio nas empresas que você sonha trabalhar, para de fato conseguir entrar no mercado de trabalho com mais força, com mais velocidade, podendo já galgar vagas que fazem sentido com o plano que você tem de carreira. E a diferença de uma pessoa que sabe onde quer chegar para os outros que estão vivendo no piloto automático é que sempre falta energia, falta aquela motivação, falta aquela vontade. E aí você fica reclamando que não dá tempo, que você não consegue mais fazer nada, que você não consegue se divertir. Por quê? Porque quando você não sabe qual direção você está tomando, tudo parece interessante. É difícil falar não para algumas coisas, é difícil ter certeza daquilo que você está fazendo. E eu sei, eu já passei por isso, eu sei o tanto que é difícil você tomar essa decisão ali do primeiro até o quarto período, porque você ainda não conhece as oportunidades. E é exatamente por isso que você tem que buscar fazer networking com veteranos, com pessoas que estão já nos estágios, terminando o curso ou que acabaram de sair da universidade, para que você consiga entender quais que são as verdadeiras dificuldades. E sempre busque no LinkedIn, nos sites de vagas ali, as habilidades que estão sendo pedidas dos engenheiros na engenharia que você faz naquele momento. É um SolidWorks? É um Abacus? É um ANSYS? O que está sendo pedido ali? Quais que são as habilidades técnicas que estão sendo pedidas? E tente trazer para as atividades de extensão que são mais corretas para aqueles objetivos. Então você vai para um aerodesign, você vai para um Baja, você vai para uma empresa júnior, e lá você tem que se esforçar em desenvolver as soft skills que vão ser interessantes para o mercado, como gestão de tempo, gestão de pessoas, comunicação, relacionamento, negociação, vendas, entendimento de projeto, trade-offs. Então tudo isso você vai construindo e você vai crescendo. E qual que é o ponto aqui? Se você não sabe qual trabalho você quer desenvolver, todas as atividades de extensão são interessantes e podem fazer com que você desenvolva essas habilidades. E aí você acaba não indo para lugar nenhum, porque se você não tem uma direção clara, você fica dando pequenos passos para todos os lados. Quando você vê, você está no mesmo lugar. Então é por isso que hoje eu vou partir do Canvas do Engenheiro do Futuro, que é uma das técnicas que eu aplico dentro da comunidade do Engenheiro do Futuro, no método Plano Piloto, para que você possa descobrir o que você já tem e o que você precisa fazer para chegar no seu objetivo de carreira. Então, igual vocês podem ver aqui, no Canvas, a pergunta principal está bem no meio. É ali no meio em que a gente tem aonde você quer chegar, onde você quer trabalhar. Tudo que está à esquerda dessa pergunta é o que você é hoje. E tudo que está à direita dessa pergunta é o que você precisa conquistar ou desenvolver para chegar lá.
E aí a gente vai partir então dessas perguntas. No lado esquerdo você precisa entender quais que são as soft e hard skills que você já tem até esse momento. Então, o que eu fiz até aqui, o que eu já aprendi, o que eu gostei de fazer, quais que foram minhas boas experiências. Você vai tentar colocar tudo isso aqui nesse lado esquerdo, sendo bem crítico ali, bem criterioso, não precisa encher muito, realmente coloque aquilo que você sente que você tem em domínio. E aí depois, quando você tiver já respondido qual é o meu cargo dos sonhos ali, você vai ter que entender o que você tem que construir, o que você quer construir hoje para você chegar naquele cargo. E para direcionar essas ações, a gente vai responder as perguntas do lado direito, que são: o que está te impedindo de avançar? Quem pode te ajudar? E quais as habilidades que eu preciso desenvolver? E se você responder isso corretamente, você vai ver que quando você responder as habilidades que você precisa desenvolver e quem são as pessoas que devem te ajudar, você vai encontrar quais que são as atividades de extensão e os estágios que você precisa fazer. Vai ficar muito claro? A resposta vai estar ali. E aí vai ser uma questão de ir em busca dessas oportunidades e viver essas experiências para que você possa, de fato, desenvolver essas habilidades. E ali na parte de baixo, a gente tem um momento de reflexão mais introspectivo em quem eu sou e quem eu quero ser. E por que essa parte é importante? Porque isso aqui é a combinação de soft e hard skills e hobbies e habilidades e tudo. É quem eu sou hoje. Eu sou uma pessoa que utiliza bem meu tempo, eu estou feliz, eu tenho um bom relacionamento com a minha família, eu tenho bons amigos. O que eu quero construir lá na frente, daqui 5 anos, onde eu quero estar, o que eu quero fazer, como que eu quero ser, que tipo de pessoa eu quero ser. Então, quando você responde todo esse canvas, tudo começa a fazer muito sentido, você conecta tudo, você entende o que você já é bom, o que você já sabe e o que você precisa desenvolver. E aí vai ser uma questão de construir de fato o seu plano de carreira. E tem 3 pontos na hora de escolher o cargo que você quer chegar, aonde você quer ir, qual que é o seu objetivo de carreira, que são muito importantes. O primeiro ponto é você tem que escolher alguma coisa que te assusta, que te dá um pouquinho de frio na barriga, mas que você também ao mesmo tempo sente que é possível. Tem que ser ali no limiar, no limite entre eu nunca vou conseguir isso e se eu me esforçar bastante, pode ser que eu chegue nesse objetivo algum dia. E você trazendo a mentalidade correta, você direciona as suas ações e vai fazer muito sentido. Um exemplo aqui. Se você quer trabalhar na Embraer, numa área de militar, que tem aeronaves que são muito interessantes, que tem uma liberdade de desenvolvimento, de estudo, você tem que entender que um dos passos fundamentais é você desenvolver habilidades com softwares que estão no aerodesign, por exemplo. Você precisa viver a experiência e a pressão que é estar num projeto de uma aeronave, mesmo que pequena, radiocontrolada, mas você precisa entender tudo isso. E você deve estar se perguntando, mas Juliano, eu ainda não tenho habilidades, eu ainda não consigo, a universidade ainda não me ensinou o que eu preciso para estar ali dentro dessa atividade de extensão. E cara, a universidade não vai te explicar. É exatamente para isso que a atividade de extensão existe, para você desenvolver habilidades que a universidade não te dá e se tornar um engenheiro mais completo para o mercado. A atividade de extensão serve exatamente para isso. Por isso que é tão importante você escolher as atividades de extensão corretas, porque são aqueles conjuntos de habilidades somados ao curso que é igual para todo mundo, que vai te tornar um engenheiro único e que vai possibilitar que você entre no mercado. A realidade é que o mercado não é ruim, sobram vagas, mas são as pessoas que não estão preparadas para os diferentes tipos de oportunidades que a gente tem e não conseguem se diferenciar da grande massa de engenheiros genéricos. Então, quando você cria o seu plano, toma decisões assertivas o mais cedo possível, você tem mais tempo para desenvolver essas habilidades e chega muito mais forte no mercado de trabalho. E se você, assim como eu, já cometi erros dessa maneira e muitas pessoas cometem, não consegue conectar as suas experiências e ter de fato um plano claro de onde você quer chegar, você não consegue atingir esses objetivos em pouco tempo. E você vai ter que fazer um grande malabarismo, buscar diversas novas soluções para conseguir desenvolver aquelas habilidades que você precisa para chegar onde você sempre sonhou. O segundo ponto é você tem que colocar uma consequência real, quase como quem diz assim, eu vou morrer se eu não conseguir isso. Você tem que pôr de fato um objetivo forte. É inclusive o Simon Sinek que fala um pouco sobre isso, né? De, se eu não conseguir isso, minha mãe vai morrer ou alguma coisa do tipo. Tem que ser forte, tem que ser duro. Parece loucura o que eu estou fazendo, mas tem que ser uma consequência que faça você trabalhar de domingo a domingo, da meia-noite à meia-noite, que dê gás mesmo, que traga esse empenho, que seja, se eu não conseguir isso, eu não vou ter sucesso, eu vou sentir que a engenharia não valeu a pena, eu vou me sentir mal pelo resto da minha carreira. Ponha realmente alguma consequência que seja forte, que faça sentido para você, algo que seja realmente
um divisor de águas, um turn key ali no fato de você se empenhar ou não. E o terceiro ponto é: transforme esse sonho em uma meta viva, em uma meta clara, em algo que você consegue pegar. Faça um quadro dos sonhos, escreva no papel, crie as etapas, entenda qual que é o crescimento que você precisa ter para chegar nesse objetivo. Quais que são os diferentes níveis que você tem que ir subindo degrau a degrau para chegar no topo da montanha. Quando você começa a desenhar e a acreditar que tudo isso é possível e você vai vendo a evolução, fica tudo mais simples. É igual ir na academia. Nos primeiros dias parece que é muito longe, que aqueles quilos que você quer perder ou aqueles músculos que você quer ganhar não está surtindo efeito, mas é no acúmulo, é no exponencial que depois você começa a ter resultados muito grandes e consegue de fato chegar naquilo que você sonhou, naquilo que você almejou. Então tenha essa força, escreva, desenhe, repita, veja vídeos, converse com pessoas, vá criando a sua casca, participe de eventos e veja como tudo isso conectado faz com que você realmente acredite no seu objetivo. E por que a gente está falando tanto do objetivo, sendo que às vezes é difícil imaginar o mercado lá na frente? É porque é essa visão de futuro que faz com que suas decisões no momento sejam muito mais fáceis e muito assertivas. Se eu sei que eu quero empreender, que eu vou precisar vender, que eu gosto, que eu sou comunicativo, eu tenho que participar da atividade de extensão empresa júnior, dentro da área comercial, com contato com clientes, vivendo aquela experiência para eu ter certeza que é aquilo que eu quero. Se eu sei que eu quero ser um engenheiro projetista ali, se eu quero mexer com carros, eu vou para um Fórmula, eu vou para o Baja. Se eu quero mexer com foguetes, aeroespacial, eu tenho que ir para o foguete modelismo. Se eu quero mexer com avião, isso vai ficando muito claro, porque enquanto eu não tomo essa decisão, todas as atividades de extensão são muito interessantes e eu acabo não dando o real gás e entendendo de fato como que aquilo me transforma para a engenharia, para o mercado de trabalho. E se você quer parar de ficar andando para todo lado, perdido, sem saber como de fato conectar as atividades de extensão e as suas experiências com aquele objetivo que você sonha e guarda para si, mas ainda não conseguiu externalizar, a mentoria Método Plano Piloto do Engenheiro do Futuro existe exatamente para isso. Com algumas conversas comigo e com um curso gravado que tem toda uma estrutura para te desenvolver, você vai conseguir criar as ações, os passos, as etapas do seu plano de carreira para conquistar o seu estágio, o seu intercâmbio ou o seu primeiro emprego dos sonhos ali, com muito mais tranquilidade e tendo certeza que você está caminhando e dando os passos no caminho certo e não para todos os lados. Então, se você quiser conhecer melhor a mentoria, quiser conversar comigo, quiser trocar uma ideia, fazer uma videochamada, o link está aqui embaixo. E você também pode me chamar lá no Instagram do @EngeDoFuturoJNB para a gente conversar e eu entender melhor como que eu posso te ajudar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal. E se você quer saber quais que foram os 3 erros que eu cometi do primeiro ao terceiro período, que eu não quero que você repita, basta assistir o meu último vídeo. Te vejo lá.